Seja muito bem-vindo ao Fazendo Barulho, aqui direto de Fortaleza para todo o Brasil e o mundo inteiro. Fazendo Barulho é da comunidade Shalom, grande alegria estar com vocês nesta noite de sábado. Você também que está na Rádio Shalom nos acompanhando, pelo YouTube, qualquer plataforma, pela Gatonet, onde estiver assistindo a gente aí, né? O pessoal sempre dá um jeito, né? Pra aplicativo da Rede Vida, né? Deus abençoe a todos. Delny, hoje o programa vai ser animado. Vai ser animado. Boa noite, Diego. Nós vamos, no programa de hoje, trilhar um caminho de autoconhecimento. Você que está em casa, você se conhece verdadeiramente? Você conhece suas potencialidades, suas fragilidades? Nós vamos falar hoje sobre como os 4 temperamentos nos ajudam a caminhar nessa jornada rumo ao autoconhecimento e à santidade. E está imperdível o nosso bate-papo de hoje, porque as convidadas... Hoje nós vamos receber 2 psicólogas, uma delas é a Marta Sorélia, comunidade Canção Nova, e também a Mariana Morel, que já esteve algumas vezes aqui no programa conosco também, e a gente vai aprofundar esse tema que está falando tanto, né, de temperamentos. Vamos tentar entender um pouco melhor e saber como a gente pode usar essas ferramentas a nosso favor, né? Pois é, e será que nós estamos entendendo do jeito certo e aplicando na nossa vida? Nós fomos até alguns jovens perguntar se eles mudariam alguma coisa no temperamento deles, e vamos saber também a relação que existe entre o autoconhecimento e a santidade. Se você gostou do tema de hoje, já interage com a gente aí nas nossas redes sociais, escreve aí no chat. E se você não nos segue, segue a gente no Instagram, @FazendoBarulho. Vamos ter também a adoração ao Santíssimo Sacramento. Você pode enviar suas intenções pelos nossos canais de comunicação. Quem está acompanhando pelo YouTube já pode colocar aqui no chat. Quem tiver com o nosso Instagram, @Fazendo Barulho, pode enviar via direct também as suas intenções. Nós vamos começar com música agora. Parceria Zona de Gabriela de Sá com Frei Gilson. Se eu clamar, os teus ouvidos pra me escutar, estende a tua mão pra me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar. Ninguém pode te ver. Os meus olhos estão sobre ti. Diagnóstico não é a palavra final. A minha mão está sobre ti. Se eu clamar, Vamos lá mergulhar nessa jornada de autoconhecimento. Nós vamos falar agora sobre os 4 temperamentos. Então, se você gosta desse assunto, fica com a gente até o final do programa de hoje. E nós queremos acolher com muita alegria as nossas convidadas. Ela que está vindo pela primeira vez aqui no nosso programa, a Marta Sorélia, da comunidade Canção Nova, doutora em psicologia e tem atuação na área de arte, design e psicologia da criatividade. Seja muito bem-vinda, Marta. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
e espero que a nossa partilha, né, de vida traga muito sentido e muita cura para todos que estão nos acompanhando. Pois eu estou ansiosíssima por essa conversa e também quero acolher com muita alegria a querida Mariana Morel, mais uma vez aqui conosco. Seja muito bem-vinda, psicóloga clínica, psicoterapeuta de crianças e adultos. Olha aí. De adolescentes, não de crianças, não. De adolescentes. A partir de 12 anos estamos à disposição, né? É um prazer imenso sempre estar junto com vocês, colaborando sempre, fazendo barulho, né? Tirando as dúvidas, nosso bate-papo sempre muito interessante, muito instigante, né? E que mais uma vez a gente possa estar aqui junto, fazendo esse movimento de conhecimento com vocês e com o pessoal aí de casa. Isso aí. Antes da gente começar a conversar sério, aqui no Leve a Sério, a gente vai chamar um vídeo agora, mas eu vou fazer a pergunta que vai ser feita no vídeo para vocês. Primeiro, tá bom. Vocês mudariam algo no temperamento de vocês? Sim ou não? Se possível, sim. Mas a trajetória de conhecer a teoria dos temperamentos nos leva a nos aceitar nossos limites. Então, o primeiro impacto que eu tive com essa teoria foi, primeiro, de recusar, de não aceitar quem eu era, mas, à medida que eu fui conhecendo que não há um temperamento maior ou menor, um melhor e um pior, tem, na verdade, desafios que enfrentamos, formas de encarar a nossa realidade, como um filtro com que eu enxergo, né, o que me acontece. Eu vi que eu tenho forças, eu tenho virtudes, mas eu também tenho fraqueza e tenho os limites, né? Então, na verdade, o primeiro impacto, eu disse, eu não quero ser isso. Mas depois eu pensei, eu amo quem eu sou, quem Deus me fez. E você, Mariana? Amiga, minha resposta vai ser diferente da tua, tá certo? Pra variar. Né? Somos contraditórios, né, nós dois aqui. Mas, assim, eu ia dizer que não mudaria, mas não pelo fato de não reconhecer as vulnerabilidades e as fraquezas do meu próprio temperamento. Mas por ter aprendido, né, a amar quem eu sou, né, ainda está nesse processo, na verdade, né, acho que todos estamos, né, e por reconhecer também que faz parte do que Deus quer de mim. Sabe, eu entendo muito dessa forma. O que Deus me escolheu para fazer, a missão que eu tenho na vida, passa muito por essa essência do meu temperamento. Então, tem muita coisa que é difícil, não vou negar, tá, gente? Assim, não vamos... Gloriar muita coisa, né? Na verdade, vai ter, inclusive, essas dificuldades em todos os temperamentos, não só no meu, né? Mas eu acolho, aceito, né? Aprendi a amar e acredito que, inclusive, Deus mesmo, dentro da missão que Ele tem para mim, existe um sentido para ser como é. E eu sou como sou, né? Sou quem sou, porque tenho esse temperamento. Então, vamos descer pro play para ver a resposta do pessoal agora? Vamos lá, roda aí. Me chamo Maitê, tenho 24 anos e o que eu mudaria no meu temperamento seria ser um pouco menos tímida. Eu sou muito tímida, então eu queria ser um pouco mais assim, extrovertida, comunicativa. Eu gosto de ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, good vibe. Pra uma coisa me tirar do sério, a pessoa tem que fazer muita raiva pra mim. Oi, meu nome é Jessiana, eu tenho 24 anos e o que eu mudaria no meu temperamento é a impulsividade. O sanguíneo é muito impulsivo, muitas vezes não pensa muito antes de falar algumas coisas. E eu queria muito, né, que eu não tivesse isso. Eu queria muito a plenitude do fleumático. Gente, o mundo se acaba e ele tá ali pleno. O sanguíneo não, explode com uma facilidade muito grande. Eu queria muito ter a paz e a plenitude do fleumático. Eu me chamo Ana Paula. O que eu mudaria no meu temperamento? Bom, até onde eu sei, meu temperamento é colérico, predominantemente. Eu mudaria o foco da minha vida. Eu sou focada muito em tarefas, eu focaria nas pessoas, em amar melhor as pessoas. No temperamento melancólico, eu acho que é o melancólico é a capacidade de contemplação, né? De interiorizar, de refletir. É uma coisa que eu admiro muito. Oi, eu me chamo Maria do Socorro, eu tenho 19 anos e o que eu mudaria no meu temperamento, eu acho que seria a dificuldade de expressar sentimentos. É uma coisa muito complicadinha para mim. E o que eu traria seria
a alegria do sanguíneo. Eu acho que a forma que ele age, eu acho muito legal, eu acho muito, muito massa. E aí, meu nome é Rodrigo, meu temperamento é colérico e eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudaria as minhas explosões, que às vezes eu sou bem explosivo. E uma coisa que eu admiro em outro temperamento é a solitude do melancólico. Ajuda até no momento da oração, né, de se pôr ali diante de Jesus Eucarístico, de rezar. Então, algo que eu admiro, que eu queria muito trazer para a minha vida é essa solitude, essa concentração do melancólico. Eu me chamo Erivaldo, eu tenho 25 anos e o que eu mudaria no meu temperamento é o tempo que eu demoro para escolher as coisas. Demora demais, eu mudaria isso. O que eu mais admiro em outros temperamentos é a determinação, essa prontidão, acho que é a prontidão que eu mais admiro em outro temperamento. Eu me chamo Jorge, tenho 23 anos e o que eu tiraria do meu temperamento é a minha falta de paciência. Importante. Tudo bom? Meu nome é Letícia, sou sanguínea e se eu pudesse tirar alguma coisa do meu temperamento seria a impulsividade. O que eu admiro no temperamento dela é a criatividade dela. E o que eu admiro no temperamento dele é a organização. A verdade é que esse negócio de temperamento tá na moda, tem gente que pensa que é um signo, né? Tá consultando, né, os astrais do temperamento. Tem gente que não entendeu nada do que tá se passando, enfim. Se popularizou demais, né? Então, assim, é normal que muitas pessoas não entendam. Então, queria, Mariana, começar que a gente conseguisse dar um norte nessa questão do temperamento. O que é que de fato é e qual a importância? A pergunta é complexa, né? Então, a gente só para introduzir, mas vamos dar uma introduçãozinha, né? A gente percebeu que os jovens têm entendido de uma forma diferente sobre o que significa realmente os temperamentos, né? A gente pode dizer que é uma essência, né? A tendência que nós carregamos. Isso não define em momento nenhum quem nós vamos ser, né? Porque existe essa essência, essas tendências, mas existe também a nossa história de vida, o que nos acontece, existe a nossa identidade, que é outra coisa, né? E isso vai se formando no decorrer da vida, né? E todos os temperamentos vão ter situações onde você tem dificuldades, né, as fraquezas e as potencialidades. Dentro dessas potencialidades, as coisas boas que a gente vai começar a exaltar e colocar mais energia nelas, e as coisas difíceis que a gente vai trabalhar para melhorar nesse aspecto. Então, no caso, vai precisar saber, é bom que a gente saiba, é importante que a gente saiba para guiar a gente nesse percurso mesmo de autoconhecimento e não para definir ninguém ou rotular alguém. Até porque, Marta, essa questão dos temperamentos, como ficou popularizado, ela é uma metodologia, né? Ela tende a querer sinalizar alguma coisa, mas também não vai explicar todos os problemas da humanidade, pessoa, né? De fato, eu concordo com a Mari, né? E assim, uma das nossas preocupações quando a gente vai abordar qualquer coisa sobre o temperamento é entender que ela não define nem quem você é, nem a sua personalidade, nem mesmo as suas reações, tá? Nós temos que entender, na verdade, que ela é uma base, né? Quando é que a gente consegue compreender? Não é determinismo, né? Não é determinismo, em hipótese alguma, tá? Como é que a gente entende isso, tá? Se a gente for entender lá pela teoria, sem puxar muito historicamente, né? Mas ela vem de Galeno, né? Daquela medicina que já foi considerada obsoleta, porque inicialmente se consideravam os fluidos corporais, daí vem os nomes, né? Sanguíneo, fleumático, só que isso foi refutado, né? O que prevalece hoje é o entendimento de que nós nascemos com algumas inclinações. E aí, dentre os temperamentos, o que é que a gente tem mais ou menos como um consenso entre os autores que se debruçam, né, sobre os tipos? 4 temperamentos, né, seriam os mais gerais. Temperamentos quentes, né, que até, inclusive, alguns autores fazem e utilizam uma metáfora de comparar esses temperamentos com os elementos da natureza. Então, o que é um temperamento quente? Né, são pessoas expansivas, né, são pessoas espontâneas, né? Então,
são o colérico e o sanguíneo, que por alguns autores são caracterizados pelo fogo, o colérico, e o sanguíneo pelo ar, pela sua expansão, pela sua alegria, né? Porque são inclinações muito favoráveis. E os temperamentos frios, que a gente não vai entender isso como frieza, como distanciamento, indiferente. Não, nós vamos entender o temperamento frio como a tendência à introspecção, a trazer tudo para o seu mundo interior, tá? Então, eles são metaforicamente comparados com a areia, né, do melancólico, porque a areia absorve tudo para o interior da terra, né? O melancólico faz isso, absorve tudo para o seu coração. Então, às vezes você olha para ele, parece que não está acontecendo nada, mas tem um mundo de acontecimentos ali, né, remexendo no seu interior. E o fleumático também é um temperamento considerado frio, porque também é muito introspectivo. E ele é comparado metaforicamente à água, pela sua calmaria, tá? Mas não nos iludamos, isso não é determinista. Inclusive, alguns autores vão dizer que dentro de um temperamento existem nuances. E essas nuances são inclinações, mas você tem o seu livre-arbítrio para responder e reagir de diversas maneiras. Então, ainda em cima dos temperamentos, vão ter as experiências, as vivências, a cultura, né? Muita coisa envolvida, né? Não tem se como... houvessem temperamentos melhores, piores, nós não veríamos, por exemplo, santos em todos os temperamentos. E a gente vai falar sobre isso também. A gente vai dizer aqui alguns santos daqui a pouquinho, de todos os temperamentos, porque não é empecilho para viver a santidade, não é determinismo mesmo, é algo que pode ser trabalhado na nossa vida. Assim como o sanguíneo tem a característica de ser comunicativo, o melancólico também pode ser comunicativo, né? Significa que melancólico vai ser aquela pessoa que é introspectiva, mas triste, aquela pessoa... Não, isso tudo pode ser trabalhado, né? E daqui a pouquinho também a gente vai aprofundar mais sobre os 4 temperamentos, as características de cada um. E eu queria perguntar para a Marta como esse conhecimento dos temperamentos pode enriquecer a nossa vida. De fato, qual é o estudo ideal que eu tenho que fazer dos temperamentos? Qual a percepção ideal que eu tenho que ter do temperamento para me ajudar, para me enriquecer como pessoa? Claro. Sobre os estudos dos temperamentos, nós temos que ter primeiro o cuidado, a cautela de entender que não são rótulos, né? Porque senão você acaba criando um estereótipo e acaba dizendo, eu não vou me relacionar com você porque você tem esse temperamento. Eu já sei quem você é. Eu já sei quem você é, você não me engana, né? Então não é isso. Na verdade, a teoria dos temperamentos, ela nos ajuda no autoconhecimento para entendermos primeiro, que as suas dificuldades não são as minhas, nós temos lutas diferentes, por termos inclinações e essências diferentes, mas sabermos que, conhecendo as minhas fraquezas, as minhas limitações e as minhas inclinações, eu vou trabalhar, trazer à luz e ser moldado pelo Espírito. Então, quanto mais a pessoa for iluminada, controlada pelo Espírito, menos será evidente quais são as suas fraquezas. E mais serão evidentes aquilo que são vantagens, virtudes, né? Você estava falando do melancólico, né? Porque já criou-se esse estereótipo da pessoa depressiva, deprimida. Não, isso não deve existir, né? Pelo contrário. Melancólica, né? E eu também sou melancólica. Olha! Né? Então, o que acontece? Quando eu falei, né? A princípio, sim, eu mudaria, porque o meu primeiro impacto também, quando eu fui conhecer a teoria, eu tinha esse preconceito. E eu não queria aceitar. Mas, quanto mais eu entrava e mergulhava no conhecimento desse temperamento, mais eu me aceitava e aquilo que eu considerava como um defeito, eu passei a ver como virtude. E o que é que você seria nessa escala aí? Nessa escala de níveis? Os temperamentos? Sou melancólica. Ah, então tem as duas melancólicas, tá certo. Duas melancólicas. A Mariana, que estava aí efusiva nesse momento, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Ela está dizendo que ela é uma melancólica serelepe. Não, é para entender assim que, por exemplo, eu, Mariana, não diria que não sou uma pessoa comunicativa.
né? Muito pelo contrário. Mas isso você faz porque você se desenvolveu, não a Acredito que aptidão... sim. Quando eu penso na Mariana criança, né? Eu era realmente uma menina extremamente... tímida, mas isso muito criança. E aí eu lembro de coisas que aconteceram comigo, né? E de observações que eu fiz. Eu acho, não é legal eu ficar sozinha. Então, para eu conseguir ter mais amigos, eu tenho que aprender a ir lá e conversar com os colegas da sala e tal. Então, eu lembro disso. Já na adolescência, eu tive meus momentos de introspecção, assim, como se diz, valendo, né? Que eu acho que já é comum, não é? A gente ter, principalmente dentro de casa, quando você está no seu ambiente, e quando está fora com os amigos, ser o contrário, né? Ter essas duas polaridades aí. Mas quando eu estou comigo mesma, né? Assim, dentro das minhas tendências, das minhas inclinações, a predominância de temperamento é o melancólico. Né? Existem, como ela fala, né, nuances de outros temperamentos também, características que foram trabalhadas na minha vida, né? Coisas que hoje são fáceis e que antes eram mais difíceis, né? Então, assim, além, claro, da gente aqui considera toda a questão espiritual, né, de que Deus cura, que o Espírito Santo trabalha em nós, né? Existe a questão terapêutica, humana também, né? De maturidade, de autoconhecimento, de reconhecimento de si mesmo, de autoaceitação. Que é a primeira coisa, né, que eu digo, para o início da mudança é o autoacolhimento. Você precisa se ver e se acolher primeiro, de dizer, esse sou eu sou assim, e aí o processo de mudança pode acontecer para onde eu quero chegar. Foi interessante ela ter falado isso, né? Ela remeteu à infância dela, mas é mais fácil você perceber quais são os seus impulsos a partir da infância, porque às vezes você já adulto, você já desenvolveu várias habilidades. Sim, a razão está mais você aprendeu a ser mais ativo, a se comunicar melhor é ótimo, né? Mais e melhor. Não é isso? Isso, contribuindo aqui com a Mari. Na infância, você consegue analisar melhor porque ainda está in natura. Né? Aquela pedra ainda não foi polida. Então, se você estiver com dificuldade, por exemplo, de saber qual é o seu temperamento, olhe para o seu interior e diga, o que eu sou sem forçar? O que eu faria se eu estivesse na minha zona de conforto? E aí eu me lembro dessas questões do trabalho sobre os temperamentos. Eu sou professora, né? Tenho que me expressar, tenho que falar em público, mas foi um processo. Né? Então, se você dissesse aquela Marta, criança, né, que gostava de estar ali no seu mundinho, com as artes já, né? E com a imaginação a toda, né? Você vai ter que fazer isso. Foi um grande desafio. Eu me lembro a primeira vez que eu fui falar em público, na catequese. A minha mãe me deu um empurrão, ela fez assim, e me jogou no meio. Eu perdi a força nas pernas, eu emudeci, eu sofri. E muitos outros processos foram acontecendo. Mas o que eu vejo? Eu tive que superar e ver que, pela minha inclinação, pela minha tendência, pela minha zona de conforto, eu não faria. Mas conhecendo melhor o meu temperamento, eu disse, eu tenho que trabalhar esse lado. E agora eu quero falar para quem está em casa, que está com dúvida e de saber qual é o seu temperamento. A gente vai conhecer mais agora sobre os 4 temperamentos com a Luana Mussi, que mora lá no Rio de Janeiro, e a psicóloga. Quer descobrir qual é o seu temperamento e o das pessoas que convivem com você? Fica aqui comigo que eu vou te ajudar. Meu nome é Luana Mussi, eu sou psicóloga clínica e logoterapeuta. Existem 4 tipos de temperamento: o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Você não escolhe o seu temperamento, essa é uma característica impressa na sua identidade. Você nasceu com o seu temperamento e vai morrer com ele. Também não existe temperamento melhor ou pior. O que existem são pessoas que sabem lidar de forma melhor ou pior com o seu temperamento, que é uma tendência natural a como você reage diante dos estímulos, dos acontecimentos que você vai vivenciando, do mundo, o que o mundo imprime ali em você, e como isso tudo chega e marca e impacta dentro de você, como você absorve tudo isso, esses acontecimentos. As pessoas que têm um temperamento colérico têm o fogo como elemento da natureza, símbolo desse temperamento, que é quente e seco. Essas pessoas de qualidade quente, elas são mais para fora,
fora, mais expansivas, têm uma resposta mais imediata, mais rápida aos estímulos que chegam até ela. Essa qualidade seca desse temperamento significa que as coisas imprimem uma marca mais profunda ali dentro dela. Ela tende a remoer as coisas por mais tempo, a ficar sentindo aquilo ali por mais tempo. Já as pessoas de temperamento sanguíneo têm o ar como elemento da natureza, símbolo desse temperamento, que é quente e úmido. Então, também por serem quentes, também são mais para fora, mais expansivas, são pessoas mais falantes na maioria das vezes, porém tem essa qualidade úmida, que essa expansividade do sanguíneo, ela gera um envolvimento por meio dessa umidade. As coisas não marcam tanto ali dentro do sanguíneo, não marcam muito profundamente, não fica muito tempo ali ele remoendo aquilo. As pessoas que têm um temperamento fleumático têm a água como elemento da natureza, símbolo, que é fria e úmida. Então, as pessoas de qualidade fria, elas tendem mais ao recolhimento, à introspecção, são pessoas que têm uma resposta um pouco mais lenta diante dos acontecimentos da vida, mas são de qualidade úmida, então também não marcam muitas coisas ali dentro dela, as coisas passam por ela com maior fluidez, também geram um envolvimento ao seu redor. Aqueles que têm um temperamento melancólico têm a terra como elemento da natureza, símbolo. A terra, ela é fria e seca. Então essa qualidade fria dos melancólicos faz com que eles se voltem mais para dentro, para o seu mundo interior, são mais lentas para a resposta também, vivem mais ali dentro de forma introspectiva, mas tem essa qualidade seca. Então as coisas imprimem uma marca mais profunda, também tendem a remoer mais tempo, a sentir mais tempo aquilo que lhe acontece. Como eu falei, não existe temperamento melhor ou pior, é importante que você conheça o seu, se conheça as pessoas ao seu redor também, mas se conhecendo você vai aprender a lidar melhor com essa tendência natural sua. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse brevíssimo resumo sobre a ciência dos temperamentos, que é um assunto interessantíssimo, importante da gente ir atrás e conhecer. No meu Instagram, @luana.mussi_monarini, eu tenho um destaque ali chamado Temperamentos, só respondendo dúvidas e falando sobre esse assunto. Se você também quiser, pode me mandar uma mensagem ali no meu direct, que eu vou ter um maior prazer em estar te ajudando, em estar te respondendo, tá certo? Deus o abençoe e um ótimo programa para você. Vamos seguir então o nosso bate-papo aqui. A Marta tinha falado bem sobre isso já, né? Então ficou bem claro agora essa questão, esse gabarito dos temperamentos aí, né? Marta, qual seria a diferença de temperamento e personalidade? Só para a gente não confundir. Então, o temperamento é essa inclinação interior, onde você vai ter uma série de tendências a reagir de determinada maneira, como nós citamos aqui os temperamentos quentes ou frios, né? Uma tendência a ser mais expansivo, você obviamente vai ter uma facilidade de fazer amigos, falar em público. Uma inclinação à introspecção dos temperamentos frios, né? Você vai ter essa facilidade de contemplação, tá? Mas isso é uma base. Então, vamos pensar o ser humano como camadas de constituição. Então, essa seria essa primeira camada, que é praticamente uma herança. Você já nasce com seu temperamento, tá? Como a nossa colega do vídeo estava falando. Temperamento não se escolhe, tá? Ao mesmo tempo, nós temos que entender que o temperamento não define a complexidade que você é. Nós somos únicos, né? Tem uma coisa que eu acho lindo, né? O desenho da tua íris, não tem ninguém que tenha igual. A tua digital, ninguém tem igual. O teu timbre de voz, ninguém tem igual. Porque o fato de você ter um temperamento que outras pessoas têm, te coloca dentro de uma categoria uniformizada, tá? Então, nós só temos que entender a teoria dos temperamentos como essa essência, como essa inclinação interior, mas, além dos temperamentos, você é muito mais. Sim. Então, você tem identidade, você tem personalidade, você foi construído a partir das suas experiências e vivências. Então, por isso, nós não podemos dizer que, pelo fato de uma pessoa ter um temperamento,
ela vai reagir de determinada maneira. Não, depende que ela tem essa inclinação, mas como ela vai reagir depende de como ela foi constituída na sua história, tá? Mariana, como essas diferenças podem enriquecer a nossa vida dentro das nossas relações? Cada pessoa tem a sua individualidade, tem a sua história, como a Marta estava dizendo, e também acerca dessas diferenças de temperamento, como a gente pode viver relações saudáveis a partir dessas diferenças, né? Traduzindo, como evitar uma briga você conhecendo o temperamento do outro? Eu acredito que dentro dessa construção, né, a nossa tendência inicial é sempre responder como que instintivamente, que aí seria o temperamento falando, vamos dizer assim, né? A herança desse temperamento. Pá! Então, por exemplo, um colérico que responde com mais impulsividade, por exemplo, né? Mas não quer dizer que por ser colérico a pessoa precisa, por exemplo, responder sempre com grosseria. Não. Né? Mas eu preciso saber que no momento em que o meu controle inibitório, né, que a gente fala, está mais baixo, a minha tendência maior vai ser responder dessa forma. Se eu já sei, vamos supor, né, que o meu irmão de casa, né, comunidade de vida, né, que o meu esposo, a minha esposa... Filho também. Meus filhos, né, tem um temperamento X lá, e eu percebo que no calor de uma discussão, por exemplo, né, ou de uma discordância, a pessoa age de determinada forma, eu posso escolher, né, olhar para as tendências daquela pessoa e acolhê-la a partir do que eu sei que acontece dentro dela, assim, do que eu imagino que acontece dentro dela, dentro de momentos como esse, né? Não quer dizer que, por exemplo, eu sempre vá reagir dessa forma, mas, né, dependendo da situação, as nossas tendências maiores são responder assim. Então, assim, eu vou até te dar um exemplo. Eu tenho o meu esposo, ele é fleumático, né? E eu sou melancólica / como diz, né, também colérica. A diferença é muito pequena de uma para outra, né, de um para o outro. Não quer dizer que ele aceita tudo que eu falo, né? Não quer dizer que a última palavra é sempre a minha, ou que eu me imponho o tempo inteiro. Ele é passivo. Não, né? Ele tem uma capacidade de compreensão bacana. Eu desenvolvi isso também. Mas, por exemplo, né, as crianças em casa, aí tudo pequeno, e de repente, mamãe, não sei o que, fulano fez isso comigo, né? E aquela briga toda, né, normal entre irmãos, né? Mas tem momentos em que eu olho, sendo melancólica, sendo colérica, eu consigo olhar para aquilo de uma maneira muito mais calma do que ele, por exemplo. Então, assim, não define nem a mim, nem a ele. Mas a gente consegue se comunicar nesse processo. Por exemplo, se ele está mais cansado, ele vai ficar mais irritado, né? Ou se eu estou mais tempo tranquila, consegui descansar durante aquele dia, eu tenho mais capacidade de olhar com mais paciência para aquela situação. Então, como já aconteceu N vezes lá na minha casa mesmo, né? De ele olhar para mim e dizer assim, amor, controla aí que eu não dou conta hoje não. Sabe? E aí, assim, a gente que tem filho sabe que isso aí é muito comum de acontecer, né? E é muito legal quando a gente tem tanto a liberdade de poder ser, né? E poder se dizer para essa outra pessoa com a segurança de que vai ser amado e vai ser acolhido independente do que a gente está expondo. E aí, mais importante do que saber o temperamento é a gente se importar em conhecer o outro dentro das dificuldades que ele tem, né? E a partir disso tentar compreender, acolher o momento e colaborar com ele. Por exemplo, também, um amigo chega para você vê claramente que ele está ruim, né? Aí assim, um bom melancólico, vamos conversar? Não, mas o que é? Não, mas o que você tem? Né? Eu quero muito saber de você, aprofundar essa conversa, certo? Que a nossa tendência vai ser essa, né? De querer ter sede de acolher você. E aí você, como, sei lá, bom fleumático, introspectivo, que não quer falar, você vai chegar e falar assim, não quero falar disso não. Mas você está precisando, mas eu não quero falar. E aí você olhar e falar assim, não. Né? Tudo bem, quando a pessoa quer conversar e quer falar, ela vai me procurar. Poder recolher um pouco aquilo que você traz, aquilo que você é, e respeitar aquilo que o outro traz. Dizendo assim, não, dentro desse momento introspectivo que ele está vivendo, não quer partilhar.
Né? E aí eu recolho as minhas tendências, eu recolho quem eu sou em respeito daquilo que ele é. É uma coisa que quem é meu amigo, o meu paciente, escuta muito eu falar, é do negócio que eu chamo de dança do ser. Dança né? do ser. Vou falar pela primeira vez, tá certo? Pra todo o Brasil. Eu vou falar pela primeira vez aqui, tá? Eu nunca falei assim sobre isso, né? Que é tipo assim, muitas vezes, se a gente parar pra pensar, na hora que eu tô me relacionando com você, eu não posso ser 100% eu mesma. Porque aonde eu me sinto livre, assim, para ser 100% eu não consigo deixar que você caiba na relação. Vamos supor que uma relação existe em 100%, né? Eu preciso existir e você também. Então, muitas vezes, eu preciso recolher o que eu quero, preciso recolher as minhas tendências e quem eu sou para deixar você existir aqui. E você vai precisar fazer o mesmo, né? Então, assim, eu chamo de dança porque é como se fosse uma linha onde cada um está numa ponta e a gente consegue ir dançando um pouquinho eu, um pouquinho você, e a gente vai fazendo essa mudança, né? Fazendo essa dança, vamos dizer assim. E aí... É interessante, com algumas pessoas, essa dança vai ser mais curtinha, porque não vai caber tanto, né? Isso vai depender mesmo da empatia que você consegue ter e das afinidades que a gente tem com as pessoas, né? Que é normal, né? São os níveis de intimidade que a gente vai tendo. Então, eu posso dançar curtinho aqui e tá tudo bem, né? E tem a ver com quem é a pessoa, quem sou eu, a gente consegue se relacionar legal com o que cada um traz. Mas vão ter pessoas que muitas vezes são aquelas que a gente vai se relacionar amorosamente, vão ser aquelas que vão ser nossos grandes amigos, né? Que vão ter uma flexibilidade enorme em relação a isso, né? Que você dança com uma fluidez muito maior, mas que nunca esse 100% eu mesma pode ser, porque senão eu estou anulando esse outro que é comigo. E vou forçar que o outro me aceite do jeito que eu sou aqui e também vou impossibilitar mesmo o outro de exercer quem ele é. Exatamente. Naquele momento. Pois é, olha, a conversa está muito boa, mas daqui a pouquinho a gente continua aqui com as nossas convidadas, beleza? A gente vai para um musical, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre os temperamentos, a relação entre o autoconhecimento, conhecer os temperamentos e também a nossa vida de santidade e ainda hoje a adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente vai de musical com a Gabriela de Sá e daqui a pouquinho a gente volta. com grande alegria que nós já começamos a escrever o ícone do ressuscitado que passou pela cruz. Os nossos irmãos missionários que servem na litúrgico sacramental já vão começar nesse mês a escrever, a subir nesses andaimes e escrever esse grande ícone do ressuscitado que passou pela cruz. Vai ser uma experiência muito forte. As pessoas, quando entrarem nessa igreja, se depararem com essa imagem de Jesus ressuscitado. Nós continuamos avançando na construção dessa igreja.
Nós temos esse ícone que está para ser escrito, nós temos depois as capelas, a Capela do Santíssimo, a Capela da Mãe de Deus, a Capela da Reconciliação. Nós precisamos também a aquisição do presbitério, precisamos concluir, na verdade, o pagamento do som, já recebemos uma doação, uma boa parte do som, e nós queremos estender as nossas mãos e continuar pedindo a sua ajuda para construir essa igreja. Padre, quais são as formas de contribuição? Nós vamos colocar aqui agora no visor nosso WhatsApp. Por meio dele você vai poder entrar em contato conosco e a gente vai lhe mandar todas as informações. E a gente vai colocar logo também aqui o Pix. É o e-mail da igreja, é o Pix que você pode fazer a sua doação, mas por meio desse e-mail você pode também tirar suas dúvidas. Por meio do WhatsApp você pode também mandar os seus pedidos de oração, ou você pode também entrar, nós vamos colocar aqui a nossa página, o nosso perfil do Instagram, @Igreja do Ressuscitado. E por meio desses canais, dessas redes sociais, você fica por dentro dessa construção, porque afinal, uma igreja se constrói com seu povo. Obrigado porque você está fazendo parte dessa história. Deus te abençoe. Shalom. Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho! Vamos continuar aqui o nosso Fazendo Barulho e hoje nós estamos falando sobre os 4 temperamentos e como eles nos ajudam nesse caminho de autoconhecimento, rumo à santidade. E para nos ajudar ainda mais, antes mesmo do nosso bate-papo, que está maravilhoso, com a Mariana Morel, a Marta Sorélia, a gente quer dar uma dica muito especial para você de um curso que vai te ajudar a aprofundar esse assunto sobre os 4 temperamentos, que é do Instituto Parresia. O Instituto Parresia da comunidade Shalom oferece uma formação sólida para as pessoas, segundo o magistério, a doutrina da igreja. São diversos temas abordados nos cursos gratuitos e também exclusivos no YouTube do canal da Comunidade Católica Shalom. E a gente quer convidar você a aprofundar esse assunto no curso que o Instituto Parresia oferece sobre os 4 temperamentos. Porque é um caminho de amadurecimento, você se conhece melhor as pessoas que estão ao seu redor, vai favorecer o convívio com a sua família, com os seus amigos, vai favorecer ainda mais esse caminho de autoconhecimento e busca da santidade com professores renomados que vão te ajudar nesse caminho. E para esse curso e muitos outros para te ajudar a perseverar na fé, você acessa institutoparresia.org. A gente continua agora a nossa conversa com as nossas convidadas de hoje. Então vamos lá seguir o baile dos temperamentos aqui, né? Lembrando que a gente não está só tentando evitar a briga, né? Mas sobretudo aprender a lidar com nós mesmos, com os outros, né? Até na arte de educar também tem que saber qual a melhor forma de falar com a pessoa para que ela absorva aquilo, né? E não tem nada a ver com ser ignorante e ser simpático. É uma pedagogia. Marta, tendo conhecido esses limites que cada um de nós tem, esses limites, né? Essas condições, né? In natura, como você falou. Quais passos a gente pode dar para ir nos moldando? Eu sei que, inclusive, na vida espiritual, isso é muito citado também, né? Uma questão do defeito dominante, né? Como a gente pode trabalhar cada uma dessas realidades? Então, eu trouxe, inclusive, uma citação de um e-book que trata desse temperamento com essa linguagem metafórica, associando as características do temperamento aos elementos da natureza, para você se conhecer um pouco melhor. Então fica mais fácil essa compreensão, essa visualização, porque olhar para dentro é difícil, né? Olhar para dentro dói, tá? Então, tem um autor aqui, que é a Ruth Lago, ela diz assim, sobre virtudes e fraquezas, ela diz, sanguíneos podem ter dificuldades com impulsividade, falta de autocontrole e uma tendência a ceder à autoindulgência. O que é autoindulgência? Você já vai se justificando, né? Vamos dizer, para a nossa bolha, né? Para a nossa galera. Eu já vou me confessar, já dizer, mas padre, o senhor sabe, né? Então, não é. Então, essa autoindulgência. As virtudes do autocontrole e da moderação são de grande ajuda contra essas fraquezas. Coléricos
tem problemas com raiva, orgulho e uma tendência a dominar os outros. A paciência, a humildade e a compaixão são as melhores armas contra as más tendências dos coléricos, tá? E os temperamentos frios, né, que são os melancólicos e fleumáticos. Melancólicos, seus principais problemas são o pessimismo, a preocupação e uma tendência ao perfeccionismo. Melancólicos se cobram muito, né, Mari? E nós que lute, né, amiga? Estas fraquezas podem ser trabalhadas pela prática das virtudes da esperança, da confiança e do contentamento, a nossa luta. E os fleumáticos? A falta de ambição e a tendência para a complacência são seus principais vícios. As virtudes da diligência e da perseverança são de grande valia para os fleumáticos. Então, isso aqui é uma citação dessa autora, que é a Ruth Lago. Eu acho ela inteligentíssima, porque ela usa essa metáfora para você conseguir olhar para o interior, porque tem muitas questões que nós não conseguimos admitir. Tá? E aí, só fazendo o link com o comentário da Mari anterior, sobre essa dança, que eu achei linda, achei poética, né? Pois muito poética, né? Vou adotar, viu, amiga? Arrasou, como diria. Eu conheci a teoria dos temperamentos há 15 anos atrás, como uma formação dentro da comunidade. Qual era o objetivo? Que nós nos conhecêssemos e na convivência nós ajudássemos o outro a partir do conhecimento do temperamento do outro. Então, marido e mulher, irmãos, no ambiente de trabalho, em todos os ambientes, se eu sei o que para você é difícil, eu posso te ajudar, né? Então, muitas vezes, o nosso cuidado e o nosso olhar, ele tem que ter essa cautela. Não rotular. Ao mesmo tempo, saber que algumas dificuldades que você encontra em virtude da sua essência podem ser diferentes das minhas, né? Sim. E não ter aquele olhar que generaliza tudo e diz, se eu posso, por que ele não faz? Ele não está se esforçando. É verdade. Né? Então, isso ajuda, por exemplo, marido e mulher. Inclusive, uma coisa que nós estávamos comentando, né, que é muito incomum que alguém vá procurar uma pessoa do seu próprio temperamento, porque o que nos atrai é o que nos falta, né? Então, quando se conhecem, vão conhecer, claro, vão conhecer as virtudes, mas vai conhecer a alma que vai se desnudar. Muitas vezes uma pessoa vai dizer assim, como outro dia, no curso dos temperamentos do padre Paulo Ricardo, ele comentou esse caso, eu achei interessantíssimo. Ele disse, chegou uma pessoa e disse, padre, cometi um grande erro, casei com a pessoa errada. Né? E aí ele disse, não, isso não existe, né? Você só está conhecendo mais, né? E se pelo fato de conhecer os defeitos, esse desnudar da alma se mostra como um desafio, e esse desnudar é simultâneo, né? Nós temos que entender que a ajuda também tem que ser recíproca. A gente tem que aprender a utilizar isso a nosso favor, é a favor do outro, né, Dani? Porque senão fica aquele negócio, né? Ai, tu é melancólica, bate. Isso também. E aí a gente fica assim. Vamos junto, descer ladeira abaixo, pro inferno, né? Na hora que ela tava lendo as coisas da sanguínea, aí a Mariana olhou pra mim e disse assim, Dani, tu é desse jeito, né? Eu disse, sou desse jeito. Pois é, a pessoa passou na cara da outra. Não, é porque, assim, né? A gente que trabalha um pouco com isso. Expôs. Quando a gente conhece um pouquinho, a gente já vai, né, já percebendo algumas coisinhas, né? Mas eu assim, sou uma pessoa boa, viu? Pois é, você mas é ótimo, eu queria querido. falar também sobre essa questão do temperamento e santidade, que é o que pode ser trabalhado, né? Tipo, São Francisco de Sales, o santo da ternura. Você vai olhar a mesa onde ele ficava toda arranhada, né? Assim, ansioso não, né? Pois é, não era um Então- empecilho, né? Pra eu ser santo. Existe, como Marta já falou, né? Existem santos de todos os temperamentos, né? E saber do temperamento do outro, inclusive, e do meu, não serve pra gente ir como crítica, mas como forma de acolhimento. Não é pra você chegar e falar assim, você tá fazendo isso porque você tem isso daqui, eu vou te ajudar. Porque eu vou dizer que você faz isso, isso e isso. E aí começa a ter essa questão de criticar o outro, ou dizer, colocar sobre ele culpas e tudo mais, a partir do conhecimento do temperamento. Não é para isso, né? Não é para ser usado dessa forma, porque não é tão simples assim. A ideia é, se eu consigo perceber e conhecer profundamente as tuas tendências, eu te acolho
como você é, eu acolho você como você é, e eu ajudo no sentido de te compreender e ser suporte para você nas tuas dificuldades, né? Então, assim, que a gente entenda muito bem que o conhecimento do temperamento usado dessa outra forma errônea, ele é nocivo, né? Como qualquer outro conhecimento que a gente pode ter na vida, né? Qualquer outro conhecimento terapêutico, se a gente usar da forma errada, pode realmente, em vez de ajudar, atrapalhar o autoconhecimento e atrapalhar o processo individual daquela pessoa, né? Então, assim, isso é coisa para todo mundo, né, que está conhecendo, e para as pessoas, psicólogos também, profissionais que lidam com isso, ou até, assim, né, membros da comunidade que fazem curso a respeito disso e tudo mais, estudam sobre o tema, de entender que jamais vai ser justificado eu achar que conheço o seu temperamento, eu chegar junto de você, eu tenho que lhe ajudar. E aí você vai achar que tem que dizer todos os defeitos da pessoa, né? E como forma de crítica e projeção de culpa, de ter um poder sobre esse outro. Não, é o contrário. A gente estuda isso para se colocar a serviço do outro, né? E para ser mais dócil, às vezes, consigo mesmo, a olhar para si mesmo, a se compreender, a se acolher e se aceitar, né? Sobre a pergunta? Sobre a questão dos temperamentos também, que me ajudam a viver. Tipo assim, eu posso trabalhar e ser santo mesmo sendo sanguíneo. E tem até uma coisa que eu estava comentando contigo naquela hora. Mais do que isso, né? Isso é a chave para a gente entender por onde eu caminho para a santidade. Exatamente. Que, né, Exatamente. Vão ser vários caminhos diferentes, né? Isso aí dá um norte para a gente, para entender quais são as nossas... que a partir dessas nossas tendências, a gente é como se fosse um mapinha legal, assim, de entender de forma primária de onde saem todas as outras emoções, vamos dizer, que podem estar atrapalhando a minha vida. Entende? Por exemplo, existem as emoções primárias, acho que a gente já conversou algumas vezes aqui sobre isso, e essas emoções primárias que são, né, o medo, a raiva, a alegria, a tristeza. Então, assim, isso daí você vai ver de forma nata em todos os seres humanos. E a partir dessas emoções primárias vão existir as secundárias e as terciárias, ou seja, todas as outras. O temperamento ele é mais ou menos isso. A partir dele, a gente vai ter uma percepção inicial da pessoa, né? E que vai sendo desenvolvida no decorrer do tempo. Então, assim, eu, Mariana, era uma criança introspectiva e tímida. Hoje eu não sou nem introspectiva nem tímida. Eu desenvolvi isso de forma a ser muito mais socialmente extrovertida do que eu era, não é? E isso hoje não é difícil mais para mim, porque diante de um esforço e de um trabalho emocional mesmo, psicológico e tudo, dentro desse processo, eu adquiri mesmo, firmei esse comportamento em mim, de forma que isso não me atrapalha nos afazeres que eu preciso, nas palestras que eu preciso dar, nas entrevistas que a gente precisa dar, nas pessoas que a gente precisa conhecer, interagir, né? Então, assim, existe também essa questão de que eu posso ir me melhorando, me moldando, né? Aí a gente fala nesse sentido da psicoterapia também, que colabora de uma forma, posso nem dizer, né, mas extraordinária para isso, né? Exatamente de mostrar caminhos, olha, isso aqui existe, como a gente pode fazer para melhorar isso, né? Que é o que eu falei agora há pouco, né? Existe o acolhimento de si mesmo, para olhar e dizer, eu sei que eu tenho esse tipo de questões, esse temperamento aqui em mim, mas eu sei onde eu quero chegar ali. Então, o que é que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar para chegar, para ser aquilo que eu quero ser, né? Então, assim, tanto no caminho de aperfeiçoamento humano, como no sentido de busca da santidade, isso serve para as duas coisas, né? E aí, compreender os temperamentos vai servir exatamente para isso. A gente vai acompanhar um conteúdo agora que vai falar exatamente sobre isso, autoconhecimento, temperamentos e santidade. Vamos conferir. Olá, boa noite. Me chamo Jocélia. Estou aqui para falar um pouco sobre santidade e essa busca de santidade a partir do autoconhecimento e a minha experiência nessa perspectiva. Então, a santidade, muitas vezes, quando eu ingressei nesse caminho de busca de Deus, santidade para mim todos disseram, Jesus nos chama a santidade, Jesus nos chama a sermos santos, e eu ouvia muito sobre isso. E ouvindo sobre isso, me questionava e ao mesmo tempo me sentia atraída
a buscar a santidade e a ser santo. E me questionava como eu poderia fazer isso, como eu poderia viver isso. Nosso Senhor, em sua infinita providência, já providenciou o caminho para isso. E eu tive uma experiência com um livro que se chama História de uma Alma de Santa Teresinha. Ela mesma, Santa Teresinha, desde jovem ou até mesmo desde criança, viveu essa experiência do autoconhecimento. Ela, criança, disse ao Senhor que precisava mudar por uma experiência que ela viveu, de mudança, de se perceber. O autoconhecimento nos leva a isso, a nos percebermos. E esse autoconhecimento me fez, sim, trilhar um caminho de conhecimento pessoal, de busca de saber quem sou e como sou. Então, com o autoconhecimento, me fez e me ajudou muito o conhecimento dos temperamentos. Eu sou sanguínea. Conhecendo os temperamentos, eu percebi que sou sanguínea e muito sanguínea. O sanguíneo tem as suas virtudes. E as virtudes de quê? Das relações, de boas relações, de uma boa comunicação. Essas virtudes proporcionam para mim, no caminho de santificação, uma boa relação com os irmãos e ainda mais a experiência de, ao conhecer os irmãos e ter essa boa relação, também me conhecer. E, me conhecendo, o sanguíneo ele tem os pecados do orgulho, o sanguíneo ele tem os pecados da autossuficiência, do se autoelogiar e de esperar o elogio dos outros sempre. Isso, nosso Senhor me apresentou que eu preciso mudar nisso. E a experiência de consagrada, de vida comunitária, me fez perceber que em vários momentos, na relação com o outro, no conhecimento comigo mesma, eu percebo, Deus me ama e eu preciso sim mudar nestes pontos. Converter-me, buscar a conversão. A partir de então, quanto mais eu buscava Deus, quanto mais eu vivia a minha oração, mais eu experimentava do amor de Deus, mais eu experimentava o autoconhecimento. Para mim, a maior experiência do autoconhecimento é o amor. Eu sou amada. Isso eu tenho a plena consciência. Amada por Deus, amada porque Ele realiza na minha vida este amor. E todas as vezes que Ele me apresenta e apresenta quem sou, Ele diz para mim, sim, você é isso daqui, mas eu lhe amo, independente destes pecados, independente das suas falhas, independente dos seus limites. Deus sempre me ama. E assim eu busco a santidade, busco o caminho de conversão, sendo sempre determinada, porque a vida de santidade, o autoconhecimento traz para nós também uma determinação, determinação como Santa Teresa nos diz, para amar a Deus e para se deixar ser amada. Você pode pensar que a busca de santidade eu precisei mudar. Eu precisei mudar na medida de quê? Mudar a minha forma de pensar, mudar a minha forma de se relacionar, mudar a minha forma para o ponto negativo. Você pode pensar que eu morri. Sim, eu morri para o que era velho, para o que era pecado. Eu morri para, de fato, a morte. Mas hoje a santidade gera em mim sim, alegria, felicidade, me faz ser autêntica, me faz ser feliz, me faz ser uma pessoa determinada, como havia falado. Determinada para quê? Determinada para uma vida reta, determinada para uma vida inclinada, para determinação de ser de Deus. Hoje, você pode sim pensar que a vida de santidade vai calar você, vai fazer você sumir do mundo, ou então vai até fazer você ser triste. Mas até a palavra de Deus nos diz, um triste cristão, um cristão triste, é um triste cristão. Mas, meu irmão, santidade não quer dizer de forma alguma morrer para o mundo, morrer para a vida. Não, santidade quer dizer felicidade. Deus nos atrai uma vida de santidade para sermos felizes, amados. E a maior experiência, como já disse, a minha maior experiência é isso. Sou muito amada,
Sou feliz por buscar a santidade. Sou feliz por, nesse caminho de busca de santidade, perceber as minhas inclinações e o autoconhecimento, perceber também o meu temperamento. Percebendo tudo isso, eu sei que posso buscar a santidade com alegria, posso buscar a santidade com determinação, posso buscar a santidade e sendo a pessoa mais feliz do mundo. Sim, eu afirmo. Hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo porque busco a santidade. Porque a cada dia vivo os desafios dessa busca. A cada dia sofro também os desafios dessa busca. Para viver e ter a certeza de que sou amada e que sei que um dia vou alcançar. Vou ser santa, porque Deus quer e Deus querendo, eu quero obedecê-lo. A gente quer agradecer a Jocélia que participou aqui com a gente falando um pouquinho sobre autoconhecimento, santidade e temperamentos. E eu quero fazer uma pergunta relacionada a isso, a nossa convidada, a Marta. Além de conhecer os temperamentos, quais outros caminhos eu posso trilhar para viver um bom autoconhecimento? Então, conhecer-se é o caminho da santidade, né? Você tem que olhar para o seu interior e muitas questões, lógico, né? Deus não força ninguém à santidade, é um convite. Eu me lembro muito daquele versículo que diz: o reino dos céus é dos violentos, né? Então, o que é esse violento? Não é ser violento contra o outro, mas violentar-se naquilo que você precisa ser moldado, tá? E aí, muitas vezes, a gente estava falando aqui de exemplos de como pegar essa teoria e, ao invés de formar, deformar, né? Então, esse formar é mais ou menos como a história de santidade de muitos santos que tiveram que lutar contra a sua inclinação de querer, por exemplo, acariciar o pescoço do irmão, né? Estava mencionando... Para quem está ouvindo na rádio, né, vão acariciar assim... Foi uma ironia, tá? Uma acariciar forte. Uma acariciar com muita vontade, né? Com unhas e dentes, né? Nós estávamos mencionando São Francisco de Sales, né? Que é tido nos seus escritos autobiográficos como um dos santos coléricos. Então, o que ele fazia para desprender essa energia e não agir de acordo com a sua inclinação? Ele arranhava, né? A parte inferior das suas escrivaninhas, né, depois que foram encontrados, né, os vestígios de quanto ele violentava-se para agir de acordo com a benignidade, a bondade, a misericórdia que ele era convidado a exercitar, né? Estava me lembrando, eu tinha até anotado aqui alguns nomes de santos relacionados a alguns temperamentos, né? Então tem Santa Teresinha, a melancólica. Então, como é que você vai ver esse traço? A poesia de Teresinha, né? A forma com que ela escreve os seus escritos demonstram uma relação doce com Jesus. A arte, né? A arte, exatamente. Então, é olhar e alimentar aquilo que te leva a um caminho de virtude e violentar-se contra as fraquezas e as más inclinações que você sabe que você vai ter que lutar, e todos os temperamentos terão que lutar contra os seus, né? E não julgar o do outro, né? São Tomás de Aquino é tido como fleumático, né? Um dos grandes doutores, e São Francisco como sanguíneo, né? Então ele era expansivo, né? Tinha essa forma, né, deliberada e espontânea de se entregar a Jesus. Basta a gente ver aquele gesto que ele entrega a roupa do corpo, tudo muito sanguíneo, né? Entrega a roupa do corpo para o Pai. Então, isso não te define, mas ao você olhar para as suas fraquezas e para as suas qualidades e lutar contra aquilo que te afasta, né, do caminho de santidade, é o principal norte, né? E, em primeiro lugar, confiar na misericórdia de Deus. Porque se sabemos que é algo que nasce com você, é porque Deus vai me dar as armas que eu preciso e os caminhos necessários para que a minha alma seja moldada e aproximada dele, né? Então, eu acredito muito nisso, né? De um caminho. E como somos únicos, né? Como nenhum de nós
é feito em repetição, né? Nós somos amados como filho único, amada como filha única, né? Deus tem o nosso nome escrito na palma de sua mão. Ele lhe fez especial com as características que você tem para levar-te à santidade, levar à plenitude. Me senti tão amado que eu vou embora para casa. Ei, não, Mas sério. agora não. Não, sério, não acabou ainda não. Calma aí. Mas agora a Mariana. Pois não. Você estava falando, agora há pouco, sobre os passos que você deu para adquirir dons que você não tinha naturalmente, né? Comunicação, não sei se a simpatia entrou também, mas tudo bem. E agora a Marta estava falando das ferramentas em vista também da santidade. Dentro desse universo de temperamento também tem aquelas coisas que para nós são muito fáceis de fazer, mas que seriam bom dar uma freada, assim, né? Não deixar fluir muito. Você também passou por isso? O que teria sido assim? Quais foram os movimentos que você fez nesse sentido? Com certeza, né? Todos nós, da mesma forma que a gente tem as coisas difíceis, que tem as coisas bacanas, mas existe também a questão que vai para além do temperamento, né? Que eu acredito que é exatamente respeitar o outro, no sentido de permitir que o outro seja, que é o que eu estava falando antes, né? Por exemplo, uma pessoa colérica tem muita facilidade de, muitas vezes, explodir, né? Tem muita raiva sobre coisas específicas, às vezes pequenas, né? E aí, como ela deu exemplo, o que São Francisco de Sales fazia, né? Então, assim, a meu ver, a minha característica, já que você quer saber, né? Direi. O que eu vejo muito em mim, existe uma tendência do melancólico de absorver muito as coisas e às vezes nem precisava, né? Aquela coisa assim, a gente está aqui numa leveza, de repente alguém solta uma fala, uma palavra e aquilo toca uma coisa da tua história, da minha história, tá? Aí vamos dizer que eu podia olhar e falar assim, a pessoa está brincando, deixa pra lá, vamos, né? Sim. Antigamente, eu lembro muito disso na minha adolescência, né? Eu tomava aquilo, gente do céu, ficava assim, uma verdade absorvia absoluta. aquilo de uma maneira, acabou o dia, acabou a noite, acabou tudo, né? E aí eu ia ficar remoendo isso em casa, assim, um tempão, né? De ficar assim, gente, será que eu sou assim mesmo? E aí ficava aquela coisa toda. Então, assim, quanto a isso, eu pessoalmente tive também dentro do meu temperamento, tive muita essa dificuldade. Hoje, bem menos, né? Mas é uma coisa que eu tô sempre atenta. Estou sempre em alerta, né? A questão de conseguir ser leve nos ambientes, que é uma coisa que eu trago muito na minha forma de ser. Foi uma coisa que eu tentei trazer muito durante toda a minha trajetória, a partir da adolescência, nesse reconhecimento de que eu tinha essa característica. Então, eu preciso trazer mais leveza para as minhas relações, para as minhas conversas, absorver menos as dores das pessoas, que muitas vezes não são minhas. Então, para ajudá-las, eu preciso dar um limite no que é dela, no que é meu, né? E isso, hoje, imagina, eu sou psicóloga. Se eu estivesse absorvendo da mesma forma, eu não conseguiria trabalhar, né? Então, realmente foi uma coisa que consegui, graças a Deus, desenvolver, né? E que hoje já não é tão difícil. Porém, é um alerta que eu sei que são tendências minhas, que fica sempre ali, ligado para que isso não me tome novamente. Eu quis trazer essa pergunta para o nível experiencial, né? Testemunhal, porque às vezes para as pessoas é mais fácil, né? Ver assim, olha, uma coisa eu estar dizendo assim, faça isso, faça aquilo, mas nós estamos aqui, né? Todos nós, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui, estamos lutando. Somos humanos todos temos também, né? Não é porque a gente está nessa posição de estar falando sobre isso que também não temos as mesmas dificuldades, né? E os mesmos, a mesma violência de coração para poder lidar com aquilo que é difícil. Por exemplo, aqui quem tem uma tendência a ficar querendo dar opinião sobre tudo e mandando em todo mundo, né? O movimento vai ser sempre dar um passo para trás e, né? Se recolher um pouco, deixar o outro ser. O que você acha disso? Eu não acho nada por enquanto, né? Esperar uma semana, né, para achar alguma coisa. E nós queremos agradecer então as nossas convidadas. Foi tão bom, né, que parece que nem o tempo nem passou, né? Obrigado, Marta, Mariana, Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço o convite.
Espero que tenha sido muito proveitoso, muito frutífero também para quem está nos acompanhando, que possa, né, ter instigado a curiosidade para conhecer mais. Conhecer mais é sempre melhor, né? Porque a pouca ciência incha e a muita ciência esclarece e cura. Então é isso, né? Nós temos que entender que tudo que vier para nos colocar, nos endireitar no caminho do Senhor, será frutífero, será benéfico. Para a saideira, tá? Vou deixar só uma recomendação desse livro Temperamento Controlado pelo Espírito, para nós fugirmos dos estereótipos e entendermos como essa teoria pode nos aproximar do caminho de santidade. Já estou mostrando o livrinho aqui para vocês, ó, que a Marta está indicando. Se vocês quiserem adquirir ou ler, né? Quem não pegou aí, bata logo o print, quem tiver no celular, né? Que é muito bacana e muito instrutivo para quem tem mais curiosidade a respeito desse tema, né? E, como sempre, para mim é uma alegria enorme estar com vocês aqui, estar nesse ambiente de vocês maravilhoso, onde a gente sempre tem essas conversas que dão sempre muitos frutos. A gente sabe que a nossa forma também leve de conduzir todos esses nossos assuntos ajuda muitas pessoas, né? Então, agradeço também a vocês por isso e ao pessoal de casa por estar assistindo a gente. Obrigado, Mariana, Marta, Deus abençoe. Se Deus quiser, nos encontraremos de novo aqui. E a gente agora vai conhecer um pouco desses santos que foram citados. A Marta citou alguns. A Dani vai trazer agora os santos e seus temperamentos. Vamos lá, gente, falar agora sobre alguns santos de cada temperamento para ajudar você aí que é melancólico, sanguíneo, fleumático, colérico a perceber santos que podem te ajudar nessa caminhada espiritual. E a Marta Sorelha já deu uma dica preciosíssima para a gente, já falou uma santa que nós iríamos falar, que foi Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma santa melancólica que traz essa profundidade. Santa Teresinha que era inclinada à poesia, à arte, à pintura, enfim, ela tinha uma profundidade, uma doçura no trato com Jesus, na oração, ela era introspectiva. E a gente tem vários relatos de Santa Teresinha como uma criança hipersensível, que chorava com facilidade, mas ela foi ultrapassando tudo isso com a ajuda da graça de Deus. E para continuar falando sobre essa riqueza que são os santos, eu quero chamar o Diego para vir para cá, porque ele me disse para vir, mas eu quero chamar ele para me ajudar aqui. Vem cá, Diego, pode vir me ajudar também. Enquanto eu vou falando aqui sobre o próximo santo, que... Obrigado por me chamar para essa brincadeirinha. Pois é. Eu não podia ficar sozinha nessa. O próximo é Santo Inácio de Loyola, tido como colérico, né? Santo Inácio, tendo sido militar antes da sua conversão, ao que se sabe, ele tinha um temperamento colérico, né? Tudo indica. E ele fundou a Ordem dos Jesuítas, inflamou o mundo todo com seu amor missionário. Afinal, um novo espaço de terra habitado por um jesuíta que não tenha passado por a sua irradiação. É muita evangelização, inclusive o Brasil, né? Sim. São José de Anchieta era jesuíta, foi uma expedição de jesuítas que chegou no Brasil e evangelizou o Brasil todo, né? E os coléricos têm essa característica da energia, da determinação. Tacando fogo em tudo, né? Pois é, com certeza essa crescente de evangelização também, o temperamento ajudou bastante. Santa Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, doutora da vida de oração. Olha aí, meus queridos sanguíneos, nós temos jeito na nossa vida de intimidade com Deus. Tem sim como nós termos uma oração profunda. E vendo a vida dela, nós podemos identificar algumas características. Se irrita fácil e fortemente, se sente impulsionada a reagir de imediato, a impressão se apaga logo, não fica por muito tempo ali na alma. E também ela falava sobre a determinada determinação na vida espiritual. Da mesma forma que Santo Inácio, embora colérico, desenvolveu bem o dom da mansidão, Santa Teresa de Jesus, embora sanguínea, ela cultivou essa determinada determinação para rezar, né? Que ela, assim, quem conhece a história dela sabe que ela passou um tempão ali só boiando ali, né? Falava no das convento. distrações também. Exatamente. E ela disse assim, agora vai e foi. Pois não é. Isso? E também os fleumáticos, chega a hora de vocês. Também são queridos fleumáticos. Santo Tomás de Aquino, santo fleumático, nasceu numa nobre família, a qual lhe proporcionou uma ótima formação, porém visando a honra e a riqueza do inteligente jovem e não a ordem dominicana,
que pobre e mendicante atraía o coração de Aquino. E pelo temperamento fleumático, sendo muito calado, chegou a receber o apelido de boi mudo. Pois é, mas ele, embora sendo fleumático, escreveu a Suma Teológica, um negócio gigantesco ali. Muito rico. Né? Com certeza, se Deus tivesse dito a ele que ia ficar daquele tamanho, ele não tinha nem começado. Por isso que valia a pena a reflexão do fleumático, a determinação, a perseverança. Claro. Pois, não, gente, os santos são maravilhosos, né? É isso. E então, cada um vai... Vocês estão vendo aí que a gente está identificando, mas está dizendo também a virtude, né? Pois é, olha... Que eles cultivaram, o principal. E também ele venceu a inclinação, que é a inclinação natural dos fleumáticos, que é a preguiça. Né? Para escrever a Suma Teológica, como você foi dizendo, verdade. A pessoa não pode ter muita preguiça não, viu? Pode não. E olha, gente, aqui foram algumas dicas de santos para a gente poder ter como referência nesse caminho. E aquele que nos santifica está nos esperando. O Senhor Jesus quer nos visitar na noite de hoje, na nossa adoração ao Santíssimo Sacramento, transformar a nossa vida, aquilo que é empecilho para a nossa santificação. Deus quer nos dar um verdadeiro autoconhecimento, uma verdadeira liberdade de nos conhecermos, de sermos amados por Ele. E queremos convidar todos vocês a estar conosco na adoração, que é logo mais. A gente vai agora para um brevíssimo intervalo, só organizar as coisas aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa adoração. Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho! Deixa eu consolar tua face e abrigar teu coração. Deixa eu te ajudar a levantar e tomar de novo a tua cruz. Quero cuidar das tuas feridas e aliviar a tua dor. E mesmo quando te desprezam, eu permaneço amando tudo que é teu. Deixa eu consolar tua face e abrigar teu coração. Deixa eu te ajudar a levantar e tomar de novo a tua cruz. Quero cuidar das tuas feridas e aliviar a tua dor. E mesmo quando te desprezam, eu permaneço amando tudo que é teu. Eis aqui a tua mãe, em meu afago amor se faz. Eu sei que a dor te visitou, eu canto para que não chores mais. Eis aqui a tua mãe, te cubro de carinho e proteção. Se tudo parecer o fim, contigo eu vejo a ressurreição. Eis aqui a tua mãe, em meu afago amor se faz. Eu sei que a dor te visitou, e eu canto para que não chores mais. Eis aqui a tua mãe, te cubro de carinho. Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho! E no programa de hoje nós falamos sobre os 4 temperamentos e a importância deles no nosso caminho de autoconhecimento, na nossa busca pela santidade, pelo nosso amadurecimento. E chegou a hora da adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor neste momento. Nós queremos rezar por você, queremos rezar pelas suas intenções, pelas intenções que nós recebemos agora no nosso Instagram, @fazendo-barulho. Reze conosco, acolhemos as intenções que chegam no chat do YouTube. Coloque o seu coração diante do Senhor, abra espaço para a ação da graça e do poder de Deus na sua vida nessa noite. O Senhor quer te alcançar. O Senhor quer transformar o seu coração. Por isso, nos preparemos para receber o Senhor Jesus aqui no estúdio do Fazendo Barulho.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E cantando, vamos acolher o Senhor no meio de nós. Com toda a minha força e entendimento, de todo o meu coração, a ti o meu louvor. Com toda a minha força e entendimento, de todo o meu coração, a ti o meu louvor. Que minha vida seja para te adorar e por toda a eternidade te render toda honra e toda adoração, toda glória e toda exaltação. Meu prazer, ó meu Senhor, é te amar. Toda honra e toda adoração, toda glória e toda exaltação. Meu prazer, ó meu Senhor, é te amar. Eu ergo minhas mãos. Eu ergo minhas mãos. Erga as suas mãos até o Senhor. Adore o Senhor conosco. Eu ergo minhas mãos para te adorar. Eu ergo minhas mãos para te adorar e render. Toda honra e toda adoração, toda glória e toda exaltação. Meu prazer, ó meu Senhor, é te amar. Toda honra, rendendo os nossos corações ao Senhor, entronizando Jesus nas nossas vidas. Toda adoração, toda glória e toda exaltação. Meu prazer, ó meu Senhor, é te amar. Nós podemos a uma só voz elevar ao Senhor o nosso louvor, continuar a adorá-lo com as nossas palavras, louvar o Senhor pela sua presença no meio de nós. E assim, ir rendendo os nossos corações a Ele. Reina Jesus no meio de nós, por meio deste louvor, por meio desta adoração. Alcança-nos, Jesus. Reina nas nossas vidas, Senhor. A Ti a honra, a glória, o louvor. Obrigada por nos visitar, Senhor, onde nós nos encontramos hoje. Obrigada por vir alcançar os nossos corações. Obrigada, Senhor, por cada um que vai sendo atingido pela força da Sua graça. Obrigada, Senhor, pelos corações que vão sendo atraídos a Ti nesta noite. Obrigada pelo Teu poder, obrigada pela Tua eleição por nós. Obrigada, Senhor, porque Tu tens um chamado para cada um de nós, um chamado à santidade, a corresponder à Tua vontade, a nos conhecermos cada vez mais e assim Te encontrarmos dentro de nós. Tu és vitorioso em nossas vidas. Tu és santo, santo, santo. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. A Ti todo o louvor, toda a adoração, toda a ação de graças. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus. Glorificado seja. Reina com a Tua glória neste lugar. Reina com a Tua glória, Senhor, nas famílias, nas casas.
na vida dos jovens. Reina, Jesus. Nós podemos ir orando no Espírito. Se você ora em línguas neste momento. Vai elevando o seu coração. Vai permitindo que o Espírito Santo eleve a tua oração. Eleve o teu coração ao Senhor. Vai entregando ao Senhor toda a sua vida, o que está no seu coração. Vai permitindo que assim Jesus venha reinar. Deseja se revelar a nós como Deus das nossas vidas. Deus deseja nos revelar a nós mesmos. O Senhor deseja fazer cessar a voz do mundo, a voz da nossa carne, a voz do demônio, as vozes que tantas vezes nos perturbam no nosso caminho rumo ao Senhor, para que a voz dele impere nas nossas vidas. Permitamos que o Senhor retire toda a surdez espiritual de nós. Que o Senhor nos dê a graça de ouvir a voz dele, de acolher esta presença que nos revela quem nós somos. Coração neste momento de uma jovem que assiste ao programa, meio triste, angustiada, se perguntando quem ela é e não sabendo responder. E Jesus vem te dizer que o teu verdadeiro eu só será encontrado nos olhos dele. Olha para Jesus. Deixa que Jesus te diga quem você é. Deixa que Jesus te mostre a sua essência mais bonita pelo olhar de amor de nosso Senhor. O Senhor te convida hoje a ter uma experiência de amor, profundidade e autoconhecimento através dos olhos dele. Bendito sejas tu, Senhor. Desde o início da adoração, o Senhor colocava em meu coração a palavra rendição. Senhor, vai nos inserindo neste movimento de nós nos rendermos a Ele, de colocarmos diante dEle a nossa vida, a nossa verdade, aquilo que nós trazemos no mais profundo de nós. Render a nossa inteligência, a nossa imaginação, a nossa vontade. E nesta rendição amorosa, o Senhor vai nos olhando com amor e vai retirando de nós aquilo que não nos convém, aquilo que não nos pertence, aquilo que não nos auxilia no nosso caminho de santidade. Vamos nos permitir ser alcançados por este olhar de Deus. Vamos nos render a Ele, a este Deus
mais íntimo de nós do que nós mesmos. Este Deus que nos ama profundamente. Nós podemos continuar orando suavemente no Espírito, suplicando ao Senhor esta graça. Retira de nós, Senhor, o que não convém. Retira de nós aquilo que nós não fomos criados para ter conosco. Retira de nós, Senhor, o que não é teu, o que não faz parte do teu plano de amor para as nossas vidas. E o Senhor coloca no meu coração a visualização de uma jovem que se sente muito impotente. Em seu coração há muita angústia, muita dor. E ele me mostra essa jovem como se tentasse fazer uma grande pintura, esticasse os seus braços e não conseguisse ter êxito. Há um sentimento de impotência. E o Senhor está dizendo para você que o teu braço é curto, você não consegue ver toda a dimensão, mas Ele, que conhece todas as áreas da tua vida, da tua existência, e conhece todos os detalhes que moram no seu coração, Ele consegue ver o mapa por completo. Por isso, o convite do Senhor para você essa tarde é repousar no seu colo, no coração de Jesus, e deixe que Ele mesmo complete em sua vida a obra que foi começada. Realiza em nós, Jesus, a tua obra. Recebe cada intenção que vai sendo colocada neste momento. Tu conheces, Senhor, os nossos corações. Tu sabes de tudo, daquilo que nós trazemos, os nossos desafios, a sede dos nossos corações em Te conhecer, em também nos conhecermos. Vem nos dar, Jesus, em Ti a verdadeira liberdade. Realiza, Senhor, a Tua obra em nós. O Senhor me fazia recordar a passagem do encontro dele com a samaritana no poço. Jesus diz a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva.
e diante de todo um diálogo onde Cristo se revela a esta mulher e também sacia a sede do coração que ela trazia de se conhecer, de conhecer o Senhor, ela sai ao encontro dos outros e anuncia dizendo: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele porventura o Cristo? Vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. E o entendimento que o Senhor me dá com esta passagem é de que Ele se revela a nós como este Deus que nos conhece profundamente, que vem nos amar profundamente, conhece tudo de nós, dores, alegrias, pecados, fragilidades. E muitos agora vão sendo libertos, porque vão sendo olhados por este olhar libertador, por este olhar curativo. Pessoas que se sentiam aprisionadas, julgadas pelo olhar dos outros, mas também sobre o olhar sobre si mesmas. O Senhor vem nos lavar com esta água viva, a água do Espírito Santo. O Senhor vem nos banhar com o Espírito Santo, nos fazendo mergulhar neste amor. Muito obrigada, Jesus, por esta graça. Muito obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela força do teu olhar. Bendito és tu que nós nos encontramos em ti, Senhor. Louvor, glória, graças a ti sejam dadas. Tu és meu Senhor, meu Deus e Salvador. Louvor, glória, graças a ti sejam dadas. Tu és meu Senhor, meu Deus e Salvador. Por isso eu te exalto, ó Deus da glória, digno de toda adoração. Por isso eu te exalto, ó Deus da glória, digno de toda adoração. Cantemos esta canção do início, glorificando o Senhor, o Rei da Glória. Glória, graças a ti sejam dadas. Tu és meu Senhor, meu Deus e Salvador. Louvor, glória, graças a ti sejam dadas. Tu és meu Senhor, meu
adoração. De toda adoração, digno de toda adoração. E o Senhor me dá também um sentimento muito forte, desde o começo da oração, de liberdade. Eu confirmo muito a palavra que foi dita, né? Foi lida pela Delne, proclamada. Porque o Senhor me dava um sentimento de leveza, uma visualização de uma pessoa com braços abertos, uma pessoa livre até de si mesma, livre dos próprios pecados, livre do olhar crítico sobre si mesma, livre de todo olhar maldoso, de todo olhar das pessoas, das outras pessoas que julgam, que criticam, que muitas vezes até amaldiçoam. O Senhor mostrava que somente Ele é capaz de nos libertar de toda a maldade humana que vem dos outros e até as que vêm de nós mesmos, contra nós. Só Deus é bom, amoroso, misericordioso, o suficiente para nos acolher no nosso pecado, nas nossas dores, até nas maldades do nosso coração, no nosso olhar maculado por todas as experiências difíceis que nós já vivemos, por todas as dores que sofremos. Só Jesus é capaz de purificar o nosso olhar para nós mesmos, nos libertar e nos dar autoestima, autoconhecimento e nos fazer nos sentirmos amados, sendo quem nós somos. Então, liberdade, leveza, amor é o que o Senhor quer despejar aos montes sobre nós nesta noite. Toda a sua graça, a sua misericórdia, o seu olhar de amor, de paz, de aconchego. Senhor, obrigada por saciar a sede do nosso coração. Senhor, muito obrigada porque o teu amor nos salva, nos liberta. Tu és a verdade, tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o nosso Deus. Muito obrigada por esta adoração. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada por esta condução tua em nossas vidas. Tu estás aqui. Muito obrigada, Senhor, por nos amar, por nos dar a tua graça, a tua força. Muito obrigada, Jesus. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. E eu convido você que nos acompanha neste momento, se for possível, fique de joelhos. E vamos juntos nos preparar para receber a bênção do Senhor sobre nós. Este Deus que nos liberta, nos dá leveza. Este Deus que dá sentido às nossas vidas. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar.
do céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo sabor, aleluia. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, o seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que estamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende piedade das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por isso eu te exalto, ó Deus da glória, digno de toda adoração. Por isso eu te exalto, ó Deus da glória, digno de toda adoração. E nós também, Virgem Maria, nos confiamos a Ti. Pedimos a Tua intercessão materna sobre nós, para que nós sejamos verdadeiramente livres, para que trilhemos um autoconhecimento, conduzidos pelo Espírito Santo, e sejamos o que Deus quer de cada um de nós. Recebe o nosso amor, Mãe, recebe as nossas vidas, recebe todas as intenções que foram colocadas hoje também nas redes sociais do nosso programa. Recebe em Teu coração imaculado todas estas intenções e guarda-nos sob o Teu manto de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por mais esse momento de graça que nós vivemos aqui no Fazendo Barulho da noite de hoje. Muito obrigada pela companhia sua, você que estava em casa acompanhando a gente, está com a gente desde o início, ou você que chegou agora no momento de adoração. Quero agradecer também às nossas convidadas que estiveram com a gente hoje. Muito obrigada, Marta, pela presença, viu? Eu que agradeço você também que acompanhou até aqui. Que Deus te abençoe nesse caminho de cura, de autoconhecimento e de liberdade no Espírito. Agradecer também a Mariana. Muito obrigada, Mariana, por estar com a gente mais uma vez. Você sabe que é uma grande alegria sempre, né? Estar com você, com o Diego, estar com vocês aí de casa, colaborando mais uma vez com o nosso bate-papo sobre o autoconhecimento, sobre os temperamentos, né? E eu convido você também, né? A todos vocês, eu acho que você já me segue com certeza. Sigo, então, sim. Você também, se quiser me seguir nas redes sociais, psicóloga, _Mariana Morel, pra gente trocar uma ideia, conversar um pouco mais, tirar algumas dúvidas a respeito também desse tema, tá? Então convido você, fique à vontade, estarei lá esperando por vocês. Deus abençoe e é sempre uma grande alegria estar no meio de vocês. Com certeza a galera vai atrás, pode deixar. Espera aí. Eu quero agradecer o diácono Matheus Braga, que esteve conosco hoje, vai estar durante esse, Deus quiser, durante esse ano de 2024 conosco. Não é que, na verdade, eu estava brincando, mas é sério. Fazendo Barulho se tornou um estágio pastoral para os diáconos do Shalom, né? Mas quando a gente apresenta um diácono aqui, diácono Matheus, a gente sempre pede as orações, o povo já sabe que é um ano de oração pela ordenação presbiteral de vocês, então pode contar também com a oração dos nossos queridos telespectadores. Obrigado. É isso daí, né? Uma alegria enorme estar aqui hoje, né? Espero também depois poder vir, não é, Diego? Comemorar também, né? Então, que Deus abençoe vocês todos. Shalom.
Vai comemorar a ordenação aqui, viu? A ordenação presbiteral aqui. Tu viu aí, né? Prometeu já. Prometeu, vai ter que vir pelo menos na próxima. Obrigado, Diácono. Demais mesmo. Agradecer também a Suzana, que esteve com a gente no momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, esteve cantando aqui. E semana que vem, o Fazendo Barulho promete. Já anote aí para você não perder. Hoje a gente falou sobre autoconhecimento, os temperamentos e tudo mais. E semana que vem nós vamos falar sobre o cuidado com a nossa saúde mental. Olha aí que graça, a nossa saúde é um dom de Deus e nós vamos descobrir como a fé também nos ajuda a trilhar esse caminho feliz que Deus tem para cada um de nós, cuidando do nosso corpo, da nossa mente e também do nosso espírito. Então a gente espera por todos vocês próximo sábado, a partir das 11 da noite, aqui na Rede Vida de Televisão, Rede Shalom de Rádio e também pelo YouTube Rede Vida e YouTube do Fazendo Barulho. Valeu, gente, até o próximo sábado. Deus abençoe. Shalom. Shalom, até mais.